Meu nome é Paulo Roberto Bala Júnior. Vou falar para vocês um pouco de geopolíticas e os conflitos internacionais. Conflitos atuais em escala global. Na verdade, essa aula é mais um recorte disso tudo, porque eu não vou falar de conflitos, eu vou falar de um conflito em específico, que é o conflito da Ucrânia com a Rússia. Essa invasão que a Rússia fez, que na concepção da Rússia isso não é uma invasão, isso está gerando muito pano para manga nas mídias, né? Nas mídias televisivas, nos rádios, nos jornais. Já perdura por bastante tempo esse acontecimento. A Ucrânia e a Europa, e 90% do que a gente tem nos continentes do mundo, foram formados por erupções vulcânicas. Em especial, a Rússia é um lugar que a maioria dos povos moram da metade para cá na Europa por conta do quê? Por conta do clima baixo, do frio. E a Ucrânia é um país muito interessante para a Rússia, porque ela tem usinas nucleares, há um interesse muito grande da Rússia nisso tudo, tem urânio enriquecido, e serve perfeitamente para fazer uma bomba atômica. O solo da Ucrânia, altamente produtivo, e garante, de certa forma, a segurança alimentar da Rússia. Já anexaram a Crimeia, que é um lugar onde tem como escoar a sua produção, e agora eles tentam a Ucrânia por conta da segurança alimentar e por conta de alguns restícios ali da separação da União Soviética, ali em 1990, 91, com Gorbachev. Então, mas esse conflito internacional, um conflito bem complicado, traz um perigo muito grande para a sociedade. Como todas as guerras que houve anteriormente, tinha, sim, claro, uma preocupação com a questão nuclear, tinha uma preocupação com a questão da saúde das pessoas, da saúde mental, da destruição. Mas hoje, a gente, com o mundo globalizado, quando a gente tem um confronto desse nível, a gente tem uma guerra financeira também. E nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, vou citar, por exemplo, o Brasil, não é nada interessante, porque a gente tem como maior parceiro comercial do Brasil a China, e a China posiciona abertamente do lado da Rússia. A gente tem o segundo parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos, se posicionando do lado da Ucrânia. A gente tem uma dependência econômica porque da metade do Brasil para frente, com um terreno arenoso, a gente precisa dos fertilizantes agrícolas da Rússia, a gente precisa do trigo da Ucrânia, a gente precisa até do petróleo da Rússia, e a gente precisa que esses países dos BRICS também não estejam enfraquecidos, a gente também precisa que a Europa não esteja enfraquecida, a gente precisa que os Estados Unidos também não fique fragmentado economicamente. Então há aí uma verdadeira preocupação de como isso vai terminar, tomara que termine logo. Por exemplo, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, em 2023, a Volkswagen ficou tempos com as portas fechadas por faltas de componentes eletrônicos. Outro problema muito sério que um confronto desse nível traz é por quê? Porque o uso de tecnologia para se usar mísseis teleguiados, para se fazer armamentos militares. A gente assiste a televisão, escuta nos rádios, nos jornais, a gente vê falar assim, olha, a Rússia atingiu uma escola cheia de inocentes dentro. Não é que a Rússia atingiu, é que os armamentos de alta precisão já estão se esgotando. Teve aquele último episódio
nos indígenas, dos Yanomamis, por que está sendo invadido? Porque ali tem a caceterita, que é o ouro branco, o estanho, que se usam para fazer componentes eletrônicos. Então, além do elevado preço dos alimentos, que estão cada vez mais em alta, elevado preço da tecnologia e dificuldades no sentido também diplomático da coisa. O Brasil fica sem saída. É claro que o presidente já se posicionou há algum tempo atrás, dizendo que defende uma neutralidade. Qualquer pessoa que tenha uma análise racional da coisa teria uma neutralidade. Por quê? Por conta do Brasil ser um país dependente economicamente deles. E dentro dessa neutralidade, o Brasil já foi cobrado pela China, já foi cobrado pelos Estados Unidos, e a Ucrânia também cobrou, também pediu armamentos, e aí o Brasil não tem esse posicionamento, ele acaba ficando numa saia justa aí com esse pessoal aí. A Rússia sofreu diversas sanções dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos tinham como objetivo enfraquecer a Rússia economicamente, como ela tem feito com vários países aí. Só que a Rússia é um país autossuficiente, que produz minérios, produz ferro, produz ouro, tem uma grande reserva em ouro. Demorou muito tempo depois daquela episódio que houve no Afeganistão, onde as tropas foram retiradas de lá pelas milícias do Osama Bin Laden, digamos assim, e a Rússia demorou muito mais tempo para fazer um confronto. Então ela teve uma reserva de dinheiro, ela planejou isso aí em dinheiro. A Rússia, ela faz com que os Estados Unidos gastem muito dinheiro com isso. Mesmo com todas as sanções que a Rússia tem sofrido, ela tem uma autossuficiência, ela tem uma Europa na mão com a questão do gasoduto, ela tem autossuficiência em petróleo, ela tem produtos que todo mundo precisa deles. E as sanções, esses oligarcas russos, de bens apreendidos, de todas essas coisas que foram, dessas empresas exteriores que saíram da Rússia, elas foram privatizadas, e a Rússia fez uma jogada espetacular, que ela foi para o lado do Oriente. Então fica o Oriente contra o Ocidente, e aí o mais difícil de acreditar é que ninguém pensava que o tiro dos americanos ia sair pela culatra. Os americanos estão enfraquecidos economicamente. Cada pacote de arma que o Joe Biden coloca são 8, 9 bilhões. Isso tudo tem um custo muito alto nos Estados Unidos, já tem inflação, já tem desemprego, já tem o desemprego estrutural, tem as empresas maquiladoras no México, que, por outro lado, foi uma coisa que o Barack Obama começou a liberar, a não ser tão protecionista econômico, e essas empresas estão indo para onde tem um capital mais barato para ser investido. Então, os Estados Unidos enfrentam diversos problemas, e em contrapartida, a Rússia, do que todo mundo pensava, não. Porque os Estados Unidos também fez muitos confrontos em escalas globais, reuniu muita gente contra ele. O caso da Ucrânia, ela está completamente na mão dos Estados Unidos e possivelmente muito difícil de se reerguer. Eu não acredito que os americanos tenham sucesso, mas é uma problemática também que vai ser bem difícil de ser resolvida, porque aí depois do Barack Obama entra o Joe Biden, também é um liberalismo econômico. O que disputa a eleição, o Donald Trump agora disputa a eleição com com a senadora americana,
a vice de Joe Biden. E aí então ela já tem uma visão de continuar com os pacotes de armas. Já o Joe Biden e a vice dele tem a mesma proposta. Já o Donald Trump tem a intenção de não enviar mais nenhum pacote de armas para os Estados Unidos. Então, isso tudo fica muito complicado. A gente vai ter que saber as cenas do próximo capítulo para ver como que fica a questão da economia mundial, porque visto que é um confronto que coloca países imperialistas e países que o mundo inteiro precisa para questões comerciais. Então a gente passa por um perigo de uma guerra nuclear, China, Estados Unidos e Rússia se estranhando, passa por uma recessão econômica muito problemática, né? Mas tendo que aguardar as eleições dos Estados Unidos para saber o rumo que deveria ser tomado. Então, pensando nisso tudo, eu elaborei um questionário para vocês responderem sobre as consequências econômicas do confronto da Ucrânia e da Rússia para o Brasil e o mundo. Passa para trás aqui.